ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Está começando o Jornal das 6. São 6 horas, 1 minuto aqui em Goiânia. E eu sou Delfino Curado. Fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar pelo rádio. Basta sintonizar 870 AM. Também pela internet no site www.radio.ufg.br. E você pode nos acompanhar também na página da Rádio Universitária no Facebook. E também pelo aplicativo Minha UFG. Ministério Público de Goiás requer afastamento imediato do novo conselheiro do TCM, Tribunal de Contas do município, que é cunhado do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. De acordo com o promotor de justiça Fernando Krebs, a nomeação de Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz para o cargo de conselheiro do TCM feriu os princípios constitucionais de impessoalidade e moralidade, além de carecer de comprovação de idoneidade moral, reputação ilibada, assim como de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, além de administração pública. A ação civil é contra o conselheiro Sérgio Cardoso, contra o Estado de Goiás e ainda contra a Assembleia Legislativa de Goiás. Segundo sustentado na ação, em março deste ano, o então governador Marconi Perillo iniciou nos bastidores o processo para nomear o seu cunhado, Sérgio Cardoso, para uma vaga de conselheiro do TCM. De acordo com o promotor, para concretizar esse plano, o ex-deputado estadual, ex-prefeito de Formosa e então conselheiro do TCM, Sebastião Caroço, Tião Caroço, se aposentaria do cargo de conselheiro do TCM em abril. Aberta a vaga no tribunal, o caminho estaria livre para a indicação do cunhado de Marconi Perillo. Tendo em conta que a nomeação de um conselheiro do Tribunal de Contas é um ato complexo, precedido da indicação do candidato pelo chefe do Poder Executivo, no caso, o governador, e depois posterior aprovação pelo Poder Legislativo, no caso, a Assembleia Legislativa, o ex-governador teria incumbido seu então líder na Assembleia, Francisco Oliveira, para sondar os demais deputados estaduais goianos sobre a viabilidade do nome do cunhado de Marconi Perillo. Para Fernando Krebs, a empreitada foi um sucesso, tendo em vista que, anote aí, em 6 de março, o deputado Francisco Oliveira afirmou que já havia recolhido 34 assinaturas de parlamentares endossando o nome do cunhado do governador para o cargo de conselheiro, que é vitalício. Além do Ministério Público, o Fórum Permanente de Combate à Corrupção em Goiás e a OAB Goiás, Ordem dos Advogados do Brasil, também se posicionaram contra essa indicação. O cronograma foi o seguinte: Tião Caroço se aposentou do cargo de conselheiro do TCM no dia 4 de abril. No dia 6 de abril, Marconi Perillo renunciou ao mandato de governador de Goiás. No dia 9 de abril, por meio de ofício, o recém-possado governador José Eliton indicou Sérgio Cardoso para a vaga aberta no TCM. O projeto foi lido no dia 10 de abril e encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa. No dia seguinte, 11 de abril, Sérgio Cardoso se submeteu à sabatina da comissão e no dia 12 de abril, seu nome foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa em votação secreta. Apesar de ter o nome aprovado aí pelos parlamentares, alguns deputados estaduais se mostraram bastante descontentes com a indicação de Sérgio Cardoso, cunhado de Marconi Perillo. No mérito da ação, o promotor requer a declaração de nulidade do decreto do dia 12 de abril, o qual nomeou Sérgio Cardoso
para o cargo vitalício de conselheiro do TCM. Agora são 6h05 e o Festival de Cinema discute o mercado de trabalho para a população LGBT. O repórter Rodrigo de Oliveira conversou agora há pouco com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, e com o presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT, Ricardo Gomes. Vamos ouvir. O DIGO, Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, começou nesta quinta-feira com a Mostra Competitiva Internacional. Neste momento, uma mesa redonda discute empregabilidade e mercado de trabalho para a população LGBT, com a participação do procurador-chefe do MPT, o Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, da presidente da Comissão de Direito Homoafetivo do Instituto Brasileiro de Direito de Família de Goiás, Eliane Rocha, e do presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, Ricardo Gomes. Eu vou conversar agora por telefone com o procurador-chefe do MPT em Goiás, Tiago Ranieri. Boa noite, Tiago. Obrigado por atender ao Jornal das 6. Boa noite. O prazer é meu poder contribuir com essa causa que é tão cara para o nosso país, né? Em específico para DIGO, do nosso estado de Goiás. Tiago, quais seriam as maiores dificuldades que a população LGBT enfrenta no mercado de trabalho? Então, existe, é bom que o ouvinte esteja ciente disso, que existe, querendo ou não, um preconceito, uma discriminação muito grande, tanto velada como explícita, quanto ao público, quanto à população travestida, no que diz respeito ao acesso formal ao mercado de trabalho. Essa discriminação, esse preconceito se dá, enfim, pela condição da pessoa trans e travesti, muitas vezes também pela falta de capacitação ou qualificação mínima, porque essas pessoas muitas vezes tiveram as portas fechadas da educação, da qualificação, pelo histórico de vida de cada uma. E existe, então, essa falta de acesso, essa falta de inclusão no mercado formal de trabalho dessas pessoas trans, travestis e, do modo geral, da população LGBT. O que a lei diz sobre preconceito em geral no trabalho? E a lei protege especificamente a população LGBT? Então, nós não temos leis específicas, vamos dizer assim, para a população LGBT, mas a nossa Constituição Federal, enfim, que é o diploma mais caro, maior do nosso Estado Democrático de Direito, preconiza o combate a qualquer tipo de discriminação e o acesso da dignidade por meio do mercado de trabalho. Então, a nossa legislação trabalhista, ela proíbe, enfim, ela protege qualquer tipo de pessoa de qualquer tipo de discriminação, seja ela por raça, seja ela por gênero, seja ela pela identidade de gênero, seja ela pela expressão de gênero, e também outras convenções internacionais da ONU e da OIT, que também nos trazem essa possibilidade de facilitar essa proteção da população LGBT no que diz respeito ao acesso formal ao mercado de trabalho, seja ele carente por meio da discriminação ou do preconceito ou das mais diversas formas. Qual que é o limiar? Quando alguém que sofre preconceito sabe que é a hora de procurar a justiça? Então, é importante que o ouvinte, enfim, e a população LGBT no geral, saiba que a discriminação ela pode acontecer antes do início do contrato de trabalho, ou seja, na seleção, durante o contrato de trabalho, ou também no fim do contrato de trabalho pela demissão. Então, é interessante que essa pessoa que se sentiu discriminada, que achou que foi discriminada no decorrer, no início ou depois da relação de trabalho, que procure o Ministério Público do Trabalho aqui em Goiás. Nós somos em 4 unidades, temos a sede aqui em Goiânia, uma sede em Rio Verde, uma sede em Anápolis e uma sede em Lusiânia, que toma conta de todo o estado. E vá lá, faça uma denúncia, essa denúncia pode ser anônima ou pode ser sigilosa, para que o procurador do trabalho, após analisar a respectiva denúncia, possa tomar as medidas cabíveis para fim de responsabilização da empresa que praticou aquele ato de discriminação. Então, o primeiro ponto, se a pessoa se sentiu discriminada, levar esse fato até o Ministério Público do Trabalho para que ele possa apurar e, se for o caso, responsabilizar. O Ministério Público do Trabalho aqui em Goiás é muito acionado para solucionar esse tipo de questão? Então, por mais que nós saibamos que existe uma grande discriminação, um grande preconceito para com o público da população LGBT, acreditem ou não, nós só temos hoje, atualmente, 17 inquéritos em todo o estado em que investigam essa situação de discriminação pela identidade de gênero ou pela expressão de gênero. Então, são poucas as denúncias que chegam até o Ministério do Trabalho. Acredito que por falta de conhecimento de aonde até levar a denúncia pela vítima, também muitas vezes pela vergonha ou pelo medo em se expor mais uma vez, o receio de aquilo não dar em nada. Então, há necessidade que a população se empodere dos seus direitos
e realmente levem esses fatos até nós para que nós possamos investigar e levar à responsabilização. O Thiago Ranieri é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui em Goiás e falou conosco aqui no Jornal das 6. Muito obrigado e boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigado. Agora eu vou conversar com o presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, Ricardo Gomes. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite a você, aos ouvintes. Ricardo, cada vez mais o comércio, principalmente o voltado para o turismo, enxerga um grande potencial no dinheiro rosa, né? E o potencial da força de trabalho LGBT também é visto com os mesmos olhos? Infelizmente não. A gente tem um problema muito grande no Brasil, na verdade, de preconceito no geral, né? Enquanto, por exemplo, em outros países do mundo, uma pessoa ela é discriminada começa a ser discriminada pelo mercado de trabalho, isso média mundial é 45 anos, no Brasil começa com 35, então antes de entrar até nas questões de orientação sexual e identidade de gênero, aí a gente tem a questão da mulher, do negro, e aí a questão LGBT se agrava ainda mais com tudo isso. Então, infelizmente, nós temos esse problema muito grave, que é a empregabilidade na população LGBTI+, mas, no entanto, nós já temos aí grandes empresas e pequenas empresas também se voltando e se comprometendo, entendendo a importância de olhar para esse segmento, até porque o importante é perceber a possibilidade, a força de trabalho, enfim, entender a pessoa enquanto profissional, independente dessas questões. Mas enquanto for necessária, talvez seja importante que a gente pense em vagas exclusivas, claro que desde que o candidato ou a candidata se enquadre, né, nas necessidades exigidas pela vaga. Quais seriam as maiores dificuldades que a população LGBT enfrenta para adentrar ao mercado de trabalho? Bom, a população que mais sofre é a população T, né, que é os homens trans, as mulheres trans, os travestis, os transexuais. Essa é a população que mais tem dificuldade de conseguir ser inserida no mercado de trabalho. Mas as outras letrinhas também têm esse problema, lésbicas, gays, enfim, todos, mas indiscutivelmente a população T é a mais discriminada. E, no entanto, às vezes até conseguem adentrar ao mercado de trabalho, conseguem uma vaga, mas tem problemas para galgar novas funções, para ser promovido, enfim, para que o seu trabalho realmente seja reconhecido pelo seu trabalho de verdade, né? Às vezes o preconceito acaba por deixar a pessoa anos e anos e anos a fio numa mesma função, sendo que ela teria competência e capacidade para estar em funções de direção, enfim, em cargos melhores. Você é presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. No setor de turismo, a população transexual encontra as mesmas dificuldades? Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Eu peço desculpas aos ouvintes da Rádio Universitária, nós tivemos um probleminha técnico com essa entrevista, mas depois a gente promete passar ela ou hoje ou no próximo programa. Mas ontem à noite a Polícia Federal divulgou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recorreu ao empresário Marcelo Odebrecht para angariar fundos para a campanha ao Senado de 2 tucanos, isso em 2010. Antero Paes de Barros, que concorreu ao Senado pelo estado de São Paulo, e Flecha Ribeiro, que venceu a eleição e chegou ao Senado pelo estado do Pará. O pedido do ex-presidente FHC foi feito por e-mail e localizado por peritos da Polícia Federal nos discos rígidos do computador de Marcelo Odebrecht. A troca de mensagens é o tema do nosso bate-papo com o cientista político Hugo Tomazetti, que fala conosco ao vivo por telefone. Boa noite, Hugo, tudo bem? Obrigado por falar conosco. Boa noite, Delfino. Boa noite aos ouvintes do Jornal da 6. Tudo ótimo. Que bom. Hugo, é ilegal pedir dinheiro para campanha política? O que diz a legislação eleitoral que sofreu uma mudança desse período de 2010 para hoje, né? Delfino, não é ilegal pedir dinheiro. O problema é como esse dinheiro acaba chegando nas campanhas. E hoje em dia já é ilegal, sim,
pedir dinheiro, inclusive doações privadas são ilegais. Mas na época desse pedido do Fernando Henrique, não era ilegal pedir dinheiro, mas a gente vai avançar um pouquinho nisso daí. Não é ilegal. Em 2010, nesses e-mails são das eleições de 2010, os e-mails mostram que a doação foi feita pela empresa ou não dá para configurar que o dinheiro foi realmente entregue? Olha só, esses e-mails são e-mails que estão um pouco destonando, mas tudo indica que a Odebrecht, dentro daquele departamento, se propina que ela já tem há muito tempo, eu acho que desde a época de Pedro Álvares Cabral, e aí a gente entra num tom de crítica aqui, porque tem que voltar muito atrás para poder chegar às raízes da corrupção brasileira, mas a Odebrecht chegou sim a fazer as doações para esses candidatos, que agora é o serviço da Polícia Federal e do Ministério Público Federal de apurar, se eles forem apurar isso, para ver se de fato essas doações ocorreram ou não. O problema é que esse dinheiro aí da Odebrecht não apareceu na prestação de contas do partido PSDB, né, professor? Né, Hugo? A gente pode dizer que essas doações foram para o Caixa 2 da campanha? Olha só, o Caixa 2 é uma figura muito presente na vida política brasileira, nas campanhas eleitorais brasileiras, desde sempre, e a gente não pode afirmar com certeza que foi para um Caixa 2, mas tudo indica que sim, foi para um Caixa 2, já que isso não entrou na contabilidade oficial das campanhas, nem tampouco dos partidos nessa época, né? E você acredita que a Polícia Federal e a Justiça vão apurar essa troca de e-mails de Fernando Henrique Cardoso com Marcelo Odebrecht? Delfino, eu não sei se a polícia, eu não arriscaria dizer que a Polícia Federal vai gastar tempo com isso agora, por uma série de motivos. Isso está dentro da esteira da Lava Jato. No entanto, retrocede um pouco. Fernando Henrique já não é mais uma figura política, não é uma figura política de tanta relevância. Sim, ele tem um peso político muito grande no Brasil ainda, mas ele não está em nenhum cargo público. Seria muito bom que se retroagisse e começasse a investigar isso, seria importantíssimo para, inclusive, mostrar que há corrupção por todos os lados, a corrupção sai pelo ladrão dentro dos partidos políticos brasileiros. No entanto, parece que o jogo midiático não vai deixar com que isso aconteça tão facilmente, né? Seria bom, mas parece que não. Lembrando que agora, né, neste ano, em 2018, as doações de empresas são proibidas nas campanhas eleitorais. As campanhas têm que ser com fundo partidário e doações, né, de pessoas físicas, mas na época, em 2010, era permitido. O problema não é a doação, né? O problema é esse dinheiro ser doado e depois vir uma contrapartida. É isso mesmo, Hugo? Delfino, o maior problema é esse, porque inclusive essas empreiteiras, inclusive a própria Odebrecht, a OAS, todas elas faziam doações para todos os partidos. Qualquer partido que tivesse algum tipo de viabilidade de ganhar a eleição tinha doações, seja legais ou ilegais. O problema não é a doação, o problema é o que vinha de contrapartida depois, que eram os contratos espúrios e todo esse modelo de licitação para a construção, sobretudo de obras públicas no Brasil, em que a obra é sempre ou quase sempre superfaturada e a empresa tira tudo aquilo que foi dado como investimento na campanha dentro desses processos aí, tirando esse dinheiro da construção de infraestrutura. Esse é o maior problema. A doação em si não é um problema, o problema é a corrupção que vem a partir dessa doação manifestada nesses interesses tão espúrios e nesse aparelhamento tão grande da máquina pública brasileira para servir a essas empreiteiras. Nós estamos aí há poucos meses da campanha eleitoral que vai eleger o presidente da República. Qual que é o papel do Fernando Henrique, que na época era presidente do PSDB, foi presidente do Brasil por 2 mandatos, único candidato tucano do PSDB que chegou a governar o Brasil? Qual que é o papel dele nessa campanha? Olha, ele tem um papel importante, porque ele é um formador de opinião, inclusive está escrevendo, está muito ativo em falar, inclusive de não falar dos seus candidatos, do pré-candidato Geraldo Alckmin, e isso é um indicativo. Fernando Henrique, ele ainda tem um papel importante na política brasileira. Não vai concorrer a mais nada, porque ele sabe muito bem que já não dá para fazer isso mais, ele não se queimaria a esse ponto, mas ele tem um papel importante de talvez tentar trazer, agora não tanto por conta dessa denúncia, dessa constatação, mas ele tinha um papel muito importante de tentar trazer um pouco de sanidade para a política brasileira. No entanto, ele agora entra, e a gente já tinha alguma ideia sobre isso, ele entra na esteira de todos aqueles que estavam praticando corrupção.
estamos com um problema muito sério, Delfino, porque até os formadores de opinião na política brasileira estão envolvidos na corrupção. É complicado, né, Hugo? Nós conversamos com o cientista político Hugo Tomazetti. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. O espaço sempre fica aberto. Boa noite, Hugo. Uma boa noite, um abraço desde Cambridge para vocês todos aí do Jornal das 6 e da Rádio Universitária. Até a próxima. Um abraço para você, até a próxima. E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, assinou um acordo com 10 partidos para combater as fake news durante as campanhas eleitorais deste ano. Mais detalhes com o repórter Yuri Hudson. O Tribunal Superior Eleitoral e 10 partidos políticos assinaram um termo de compromisso contra a disseminação das notícias falsas, as chamadas fake news, durante as eleições deste ano. A velocidade com que se espalham as fake news pelas redes sociais tem preocupado diversos partidos e candidatos, especialmente aqueles mais bem colocados na disputa. Para o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, é essencial ter o compromisso e empenho dos partidos para deter e reduzir o impacto das fake news nas eleições deste ano. Porque colaboram por patriotismo, colaboram por amor ao Brasil e são coadjuvantes do TSE. Nós deveríamos também ter como colaboradores não só a imprensa, mas também os partidos políticos, que se juntem a nós para que mantenhamos a nossa democracia imune de qualquer dúvida, porque nós sabemos que nessas eleições brasileiras o mundo está voltado para nós. O presidente do TSE também destacou que o eleitor deve ficar atento a tudo que recebe de informação. Ele ponderou que, por vezes, é possível identificar quando uma notícia é falsa. Normalmente notícias muito escandalosas, que a sociedade não se limite à leitura do título, que vá ao conteúdo da matéria. E depois de uma checagem muito, digamos assim, aprofundada, ela avalie da necessidade ou não de compartilhar, de que maneira esse compartilhamento atenderá ao interesse maior da democracia. Fux também convocou a imprensa para colaborar na identificação e para desmentir as fake news. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Estudantes indígenas e quilombolas podem ter problema para terminar o curso na UFG. É que o governo federal cortou o número de bolsas e nem todos os estudantes terão esse auxílio. A repórter estagiária Júlia Larissa tem os detalhes. Estudantes indígenas e quilombolas de universidades federais podem perder a Bolsa Permanência no valor de R$ 400 mensais. O Ministério da Educação, o MEC, sinalizou com um corte de 2.500 bolsas, mas este número pode chegar a 5.000 até o final do ano. O programa foi criado em 2013 e já garantiu acesso à educação a mais de 18.000 estudantes de aldeias e quilombos em todo o país. Cerca de 230 quilombolas estudam atualmente na UFG. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, Maísa Miralva da Silva, conta que, com essas e outras medidas, o acesso à educação superior... Não adianta só garantir o ingresso, é necessário garantir as condições de permanecer. Esse é o propósito. E o corte desses recursos, não efetivar essa bolsa, não garantir a entrada nessa bolsa, é comprometer literalmente e extremamente as condições de permanência desses estudantes, se não, de fato, não implicar na sua desistência, na evasão, né? Agora é lutar para que não haja evasão. E o que é muito difícil não haver evasão se não tiver condições de permanecer. O estudante quilombola Cleverson Luiz conta que os estudantes que entraram este ano na universidade estão sem receber a bolsa há cerca de 3 meses. Você está sem receber o auxílio? Olha, eu não sou calouro, eu entrei na universidade em 2016, mas os novos calouros que estão entrando na faculdade esse ano, até então não recebeu. Então o semestre já está acabando e até hoje eles estão sem receber a bolsa. Então já são aí uns 3, 4 meses, praticamente. Já o indígena Moisés Tuxá diz que sem a bolsa ele terá dificuldades para completar o curso. Vai dificultar bastante, porque pelo fato de muitos virem em busca dos seus sonhos, né, e ser interrompido devido à estatal crise.
das instituições de ensino superior, né? Então, e sabemos que é um direito da gente, né? Ser reconhecido pelos sócios competentes e que não é de hoje que observamos falhas na execução desse programa. Moisés conta que os estudantes indígenas e quilombolas de todo o Brasil estão se mobilizando para ir a Brasília ainda neste mês para solicitar que a bolsa não seja restrita apenas a 800 alunos por universidade. Júlia Larissa, para a Rádio Universitária. Junho é o mês da conscientização da violência contra a pessoa idosa. O Brasil já conta com mais de 23 milhões de idosos, que representam 11% da população. A repórter estagiária Camila Braunas preparou um especial sobre esse assunto. Vamos ouvir. Pesquisa divulgada pela UCB, Universidade Católica de Brasília, revela que 12% dos idosos sofrem algum tipo de violência no Brasil. Porém, as estatísticas ficam abaixo de 2%, pois os idosos sentem medo de denunciar essa prática. A maior parte dos agressores são membros da própria família, e as vítimas acabam não registrando uma queixa formal. A presidente da Comissão Especial do Advogado Sênior da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Sara Mendes, responde sobre a proteção ao direito da pessoa idosa e fala mais sobre o assunto. A maior parte dos agressores são membros da família, filhos, netos, que não têm atividades remuneradas, né? Ou quando têm atividades remuneradas, são pessoas que não têm afetividade ao idoso, né? Não criam um vínculo afetivo com o idoso. Mas geralmente são membros da própria família. Ainda de acordo com Sara Mendes, há vários tipos de agressões que podem ser praticadas contra os idosos. A violência financeira, né, que ela abrange também a violência psicológica, ela é a violência mais praticada, né? A física, ela já vem em outro patamar, né, em circuitos menores. Mas a violência financeira que vem acoplada à psicológica é a que mais a gente observa contra os idosos hoje em dia. As penalidades para quem pratica esses atos de agressão variam de uma notificação à prisão do agressor. Sara Mendes fala ainda do trabalho de prevenção realizado pela comissão. Sim, nós trabalhamos sim. A Comissão Especial do Advogado Sênior, ela participa de diversos grupos que auxiliam na prevenção de agressões a pessoas idosas, né? Nós participamos atualmente da rede municipal de proteção à pessoa idosa, e essa rede, ela compõe-se por diversos órgãos públicos que auxiliam entre si, né, um trabalho preventivo muito bom. Temos o Ministério Público, a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, temos a OAB, temos a Câmara Municipal, vários órgãos públicos que estão envolvidos nessa proteção à pessoa idosa, né? E o serviço preventivo de orientação, de auxílio às famílias, de auxílio a essa pessoa idosa, né? De amparo social e psicológico. Hoje, para cada 2 pessoas com menos de 15 anos, existe uma acima de 60. Segundo os dados do IBGE, até 2050, a população de idosos no Brasil vai triplicar. Para denunciar maus tratos a idosos, diz que 100. Camila Braunas, para a Rádio Universitária. Receita Federal libera para esta sexta-feira a consulta do primeiro lote de restituição do imposto de renda. A consulta será liberada a partir das 9 horas da manhã de sexta-feira, dia 8 de junho, através do site da Receita Federal. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios anteriores, de 2008 até 2017. O crédito bancário para quase 2,5 milhões de contribuintes será realizado no dia 15 de junho, sexta-feira da outra semana, totalizando cerca de 4 bilhões e 800 milhões de reais. E com essa notícia a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, quinta-feira, 7 de junho de 2018. Agradecemos os trabalhos técnicos de Clóvis Henrique, Murilo Cavalcante e Sandro Alves. A todos uma boa noite, obrigado pela audiência e continue ouvindo a Rádio Universitária. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência.
Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.